Certo, meninos? Essa aqui é a segunda parte, tá? A gente vai ver a entalpia de combustão, né? Ou entalpia padrão de combustão. Essa entalpia, a gente só vai calcular ela para as reações que são de combustão. E o legal dessas reações é que elas serão sempre exotérmicas, ou seja, elas sempre terão esse valor negativo. Se você estiver calculando uma entalpia de combustão e ela dá positivo, então você já fica sabendo que está errado, tá? Então, vamos lá. Olha só, as reações de combustão é a reação de queima de alguma coisa. A gasolina, quando ela está sendo queimada nos motores dos automóveis, é uma reação de combustão. Quando a gente queima um pedaço de pau, né, é uma reação de combustão. E tem as reações de combustão que são completas, né? Nesse caso, elas têm sempre essa cara aqui, ó. Vai ser uma substância orgânica que sempre vai existir carbono e hidrogênio, tá? Mais algum tipo de átomo. Sempre vai existir o oxigênio aqui como um reagente, né? Sempre vai dar dióxido de carbono e água, né? No caso da completa, dá sempre o dióxido de carbono. Quando a gente tem uma combustão incompleta, né? Aí a única coisa que vai mudar é o gás aqui carbônico, que a gente já vai ter é o monóxido de carbono. Mudou aqui, ó. Não tem mais o 2. Olha aqui, ó. Dióxido de carbono nas combustões completas e monóxido de carbono nas combustões incompletas, tá bom? E esse N é o número de mols, gente. A gente tem também as tabelas, né, da entalpia padrão, né, de combustão, aqui ele coloca dessa forma, né? E vai ser a mesma coisa. No caso da de combustão, elas sempre serão negativas. Não vai ter uma combustão com um número positivo, sempre vai ser negativo. A gente percebe aqui, ó, que as substâncias, elas todas têm carbono. É por isso que lá é uma substância orgânica sendo queimada. Vamos fazer então uma questão para a gente treinar, né? Olha só, essa questão ela é mais elaborada. Ela pede que a gente calcule a quantidade de energia liberada durante a queima do eteno, né? E também pede para a gente responder qual é a quantidade de energia liberada em termos de 1 mol, isso aqui é importante, dos outros reagentes, ó. Vamos fazer a primeira parte, né? Que é exatamente como a gente responde as outras. A gente respondeu as outras questões, tá? Simples. Tá aqui a nossa reação, né? Uma substância orgânica, ó, tem carbono e hidrogênio. Sempre vai ter o oxigênio. Nesse caso aqui nós temos o dióxido de carbono, portanto, esta reação ela é uma reação de combustão completa, porque ela tem o dióxido de carbono, tá? E a água. Esses são os produtos de uma reação de combustão completa. Vamos lá, o primeiro passo é identificar os reagentes e produtos, né? Os reagentes, eles sempre estarão primeiro, antes da seta, e meus produtos vão estar depois. Então, meus reagentes serão o eteno e o oxigênio, o gás oxigênio. Os meus produtos, o dióxido de carbono e a água. Ok, vamos para o segundo passo. O segundo passo, eu vou identificar o número de mol dos reagentes e produtos. Vou repetir aqui minha equação. Eu só repeti minha equação e vou ver o número de mols de cada reagente e produto aqui da minha equação. Quando não tem número, é o 1. Então, eu tenho 1 mol de eteno. No caso do oxigênio, eu tenho 3 aqui. Então, eu tenho 3 mols do gás oxigênio. Do dióxido de carbono, eu tenho 2. E da água, eu tenho 2 também, 2 mols. Professor, então, a quantidade de mol vai ser esse númerozinho que eles carregam do lado? Exatamente, gente. Essa é a quantidade de mol, né? A quantidade de matéria que tem de cada substância. O terceiro passo vai ser organizar, né, os dados na nossa equação da entalpia, considerando o número de mols. Tá aqui a nossa equação, né, com os números de mols de cada reagente e produto. E essa aqui é a nossa equação da entalpia. A única diferença aqui é que a gente vai ter o N, né? Muito bem, esses aqui são os meus produtos, né? E esses aqui são os meus reagentes.
Então, vamos lá, primeiramente para os meus produtos. Quem são os meus produtos? É o dióxido de carbono e a água. Por isso que eles estão aqui, ó. Cada um sendo multiplicado pela quantidade de mols que eles têm. A mesma coisa aqui nos reagentes. Quem são os meus reagentes? É o eteno e o gás oxigênio. Então, eles estão aqui sendo multiplicados também pela quantidade de mol que cada um tem. Vou substituir o número de mols que cada um deles tem. Vamos aqui para o primeiro, que é o dióxido de carbono, né? Ele tem quantos mols? Ele tem 2. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 mols vezes a entalpia do CO2. A mesma coisa eu fiz para a água, que também tem 2, né? Vai ser 2 vezes a entalpia da água, né? Aqui, no eteno, no caso, ele só tem 1, então vai ser 1 mol vezes a entalpia do eteno. E aqui no oxigênio eu tenho 3, então vai ser 3 mols vezes a entalpia do gás oxigênio. Simples assim, é só substituir esses números que estão do lado de cada substância. Aí a gente vai agora para o quarto passo, que será substituir os dados termodinâmicos na equação. Olha aqui os dados, né, dessa minha tabelinha aqui, quer dizer, dessa minha equaçãozinha. Vamos lá, substituir esses dados. Eu só coloquei aqui, ó. Eu tirei o nome de mol, que é para ficar uma equação mais fácil de visualizar. Mas o 2 aqui é por causa do mol, né? Esse outro também. E o 1 e o 3. Isso aqui é a quantidade de mol. Substituir nos dados termodinâmicos. A entalpia de formação do gás carbônico, né? Do dióxido de carbono, tá aqui, ó. Então, é só substituir lá. A da água no estado líquido tá aqui, né? A do eteno está aqui. E a do oxigênio é 0, né? Porque o oxigênio no estado gasoso é estável. É o mais simples que tem, então é 0. Tá bom, agora eu vou para o quinto passo, que é fazer as multiplicações, né? Vamos lá. Eu repeti aqui a equação e vou fazer as multiplicações, ó. 2 vezes esse número, 2 vezes esse número, 1 vezes esse, 3 vezes esse, né? Quando eu faço isso, eu obtenho esses resultados aqui. Eu venho para o sexto passo, que será fazer o jogo de sinais para eliminar os parênteses. Repetir aqui minha equação. Vou fazer o joguinho de sinal, ó. Eu faço aqui, eu tiro esse número do parêntese aqui, que ele é o primeiro, aí eu vou fazer mais com menos, menos, aí eu repito aqui. Menos com mais, menos, repito. Mais com mais, repito. Pronto. Agora eu vou para o sétimo passo, que é fazer as somas e as subtrações necessárias. Eu só repetir aqui, agora eu vou fazer isso. Quando eu faço, ó, menos 786,6 menos 571, eu vou obter esse resultado aqui. Vou somar e conservar o sinal, né? Quando eu vou fazer menos 52 mais 0, eu já tirei esse 0, porque não vai ser 52, né? Vírgula 3. Certo. E aí eu vou fazer, então, essa soma, né? Vou somar 1.357,6 menos 52,3. Eles estão negativos, né? Os dois. Então, eu vou ter esse resultado aqui, né? Que eu posso escrever também dessa forma, tá? Porque eu mostrei para vocês a questão da notação científica. Esse número ele é bem grande, então eu posso escrever ele em potências de 10. No caso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu posso deslocar essa vírgula quantas vezes para ficar até aqui no 1? Ó, posso deslocar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, vai ficar assim, ó, 1,409 vezes 10 a terceira, tá? Porque eu desloquei para a esquerda, né? Como aqui é 0,9, então eu posso arredondar isso aqui para 0,41, tá? Vezes 10 a menos 3, ou vezes 10 a terceira, positivo, tá? Porque eu desloquei para a esquerda. Então, eu também posso ter esse resultado dessa forma aqui, em notação científica. Certo, gente? Agora, então, a gente vai responder a segunda parte, né, da questão, que ela pede para a gente calcular a quantidade de energia liberada, né, em termos de 1 mol
de gás oxigênio, gás carbônico e de água. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso. Aqui está a nossa equação, né? Esse número aqui é a entalpia liberada durante essa reação, durante a queima do etano, que foi o que a gente calculou ainda há pouco, né? Vamos ver agora em termos desses outros reagentes, desse reagente e desses produtos, quando a gente queima só 1 mol de cada um. Aqui a gente está queimando mais de 1 mol, ó. Quando eu queimo 1 mol do etano, né, eu libero essa quantidade aqui de energia. Mas para isso eu vou precisar de 3 mols do gás oxigênio e vou produzir 2 mols de dióxido de carbono e 2 mols de água. Ele quer que a gente expresse esses valores em termos desse reagente e desses produtos. Então, o primeiro passo para a gente responder essa questão é colocar aqui o número de mols de cada um deles, né? Vamos lá para como é que a gente faz o restante. Vamos calcular primeiro em termos aqui do gás oxigênio. Depois a gente calcula para o CO2 e depois para a água. Em termos de oxigênio, nós teremos o seguinte. É uma regra de 3 simples, gente. Olha, a gente tem aqui, ó, em 3 mols de oxigênio, eu vou produzir esse tanto aqui de energia, ó. Em 3 mols eu produzo isso. Só que ele quer saber em 1 mol, né? Não é em 3. Então, ó, em 1 mol de oxigênio eu vou produzir quanto de energia? Porque a quantidade de energia produzida, ela é proporcional, né, à quantidade de mols da reação. Então, eu vou ter o seguinte, uma regra de 3 simples. Eu vou tirar aqui o número de os mols, né, que é para ficar mais fácil de visualizar. Só tirei aqui, ó, isso aqui, ó, tá? Eu vou ter o seguinte, uma regra de 3, e eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar os meios pelos extremos, 3 vezes x e 1 vezes menos 0,41 vezes 10 à terceira. Aí eu vou ter aqui essa equação do primeiro grau, né? Isolo o x, né? E passo o 3 para cá, ele vem dividindo, né? Se ele está multiplicando aqui. E eu vou ter, então, essa quantidade aqui de energia. O que significa? Que em 1 mol de oxigênio, eu só libero essa quantidade aqui de energia, tá? Agora, para a gente fazer para os outros dois, é a mesma coisa. Nós temos a mesma quantidade de mols. Então, ó, 2 mols de carbono, que produz essa mesma quantidade de energia, mas ele quer saber só para 1 mol. Então, a gente tem menos 705 kJ por mol, fazendo aquela mesma regrinha de 3, multiplicando assim, resolvendo a equação do primeiro grau. E aqui é a mesma coisa, já que são 2 também, né? Então, libera a mesma quantidade de energia. É isso, gente. É isso que eu tenho para mostrar para vocês, né? E na próxima aula, a gente vai ver outra forma de calcular a entalpia, né? Que é pela energia de ligação das moléculas. E também vamos ver a lei de Reis, tá? Se der tempo. É isso, vamos lá e façam a atividade. Qualquer dúvida me mandem no privado e até mais.